Boa noite a todos, bem-vindo aos nossos vídeos, ao nosso canal Espiritismo, Kardec e Jesus. Como vocês já perceberam, nos outros vídeos nós abordamos várias questões relacionadas ao Livro dos Espíritos. E nós vamos dar sequência a esse nosso estudo, a essas conversas que nós temos tido. E hoje será o estudo sobre as faculdades morais e intelectuais do homem. Começa na questão 361 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual a origem das qualidades morais boas ou más dos homens? De onde vêm as nossas qualidades morais boas ou más? De onde é que elas vêm? Então os espíritos respondem: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, as nossas qualidades morais vêm de nós próprios. Elas não vêm de fatores externos a nós. Não vêm da família, não vêm do meio social. Claro que nós seremos influenciados por essas questões, mas as nossas faculdades morais, boas ou más, elas sempre vêm de nós próprios. Não poderia vir de outro lugar, porque nós percebemos que nós somos seres reencarnados. Nós somos herdeiros de nós próprios. Nós somos herdeiros de nós próprios. Então, Kardec prossegue: seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Kardec pergunta. Então, a pessoa bondosa é a encarnação de um espírito bondoso? E a pessoa má é a encarnação de uma pessoa má? De um espírito mau? Então Kardec diz, aliás, os espíritos respondem sim, mas dizem antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário poderia fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Então existem espíritos maus, mas eles não serão sempre maus. Eles vão se melhorando aos poucos, gradativamente, a depender da boa vontade que tem. E eles se tornarão bons espíritos. Não existe o demônio. O espírito é criado simples e ignorante. E ele não pode regredir. Ele é o que é e daí para melhor. Nunca para pior. Nós aprendemos isso no espiritismo. Nós podemos estacionar, mas piorar jamais. Nós poderemos piorar do ponto de vista social. Nós chamamos de piora. Do ponto de vista social, podemos encarnar ricos, encarnar pobres. Não importa. Mas, do ponto de vista moral, a inteligência, a moralidade, ela nunca se perde. Ela pode estacionar, dependendo da nossa má vontade, ou da boa vontade. Se tivermos boa vontade, nós progredimos moralmente, mas nós nunca regredimos moralmente. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos perturbados e levianos? E os espíritos respondem: são indivíduos estúdios, maliciosos e não raros criaturas malfazejas, criaturas que fazem maldades. É o caráter dessas pessoas. Não é nada, não é algo assim incompreensível, algo estranho. Tem os espíritos paixões de que não partilha a humanidade? Ou seja, nós temos inveja, nós temos ciúme, nós temos rancor, nós temos ódio. Os espíritos têm algumas qualidades ou vícios que nós não conhecemos? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: não, que de outro modo vô-las teriam comunicado. Claro. O espírito pode esquecer do seu passado. Nós esquecemos nossa reencarnação passada. Mas nós não nos esquecemos de nós mesmos, das nossas qualidades morais, das nossas virtudes ou dos nossos vícios. Nós não nos esquecemos de nós mesmos. Nós continuamos ser o que somos. E melhorando sempre. Essa é a proposta da existência. Então não existe nenhum defeito do espírito que não se manifeste no corpo, nenhuma qualidade do ser espiritual que não venha apresentar-se quando encarnado. Tem os espíritos paixões de que não, nós já contamos, O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? E Kardec responde, e o espírito responde: certamente. E isso é em virtude do grau de adiantamento a que haja levado. O homem não tem em si dois espíritos,
Nós não temos dois espíritos, um espírito que nos dá a parte intelectual e um que nos dá a parte moral. É interessante porque é uma pergunta muito singela, de muito fácil resposta, mas nós temos que perceber que isto aqui, o Livro dos Espíritos, é o fundamento da doutrina espírita, é a ciência espírita que se desenvolve e Kardec a coloca no livro, né, na codificação. Codificar significa colocar em livros. Então, a pergunta, por mais simples, por mais óbvia que pareça a resposta, ela deve ser feita, porque o espiritismo, ele não é uma questão assim, é uma questão de inteligência, mas entendimento, mas não é uma questão de suposição. Kardec não poderia fazer suposições, né? Ele não podia imaginar que, claro, que é um espírito só. Ele não poderia imaginar, ele tem que perguntar aos espíritos. Que não é nada ilógico que dois espíritos encarnassem num corpo. Do ponto de vista da lógica, isso não é impossível. Mas, do ponto de vista da realidade, da existência, não se processa esse fenômeno. Não se processa esse fenômeno. Então, certamente que nós mesmos, que damos a nós mesmos, vamos dizer assim, as nossas qualidades morais e as nossas qualidades intelectuais. Nós não temos dois espíritos, temos um só. Por que alguns homens, outra questão, por que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Olha a pergunta de Kardec. Por que pessoas muito inteligentes podem ser muito viciosas? Podem ter mau caráter? Apesar de ser grande, muito inteligente, podem ser corruptos, né? Pode ser corrupto, que a gente é comum, a gente já sabe disso bem, né? E coloca Kardec, e os espíritos respondem, é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. Eles se deixam levar por outros espíritos, né, mais imperfeitos, por outras pessoas, né? O espírito progride em insensível marcha ascendente, sempre para melhor, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período de sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro em moralidade. Então, há espíritos muito inteligentes, mas que não se adiantaram em moralidade. E eles se deixam levar pelas suas próprias viciações. Eles podem ser muito inteligentes, né? Embora a inteligência seja relativa. Eles têm uma inteligência para a Terra, né? O padrão de inteligência da Terra. Dentro dos espíritos superiores, né? No sentido de evoluídos, eles não têm essa inteligência toda. Por mais inteligente que nós sejamos, perto de espíritos muito evoluídos, a nossa inteligência é ainda pequena. Então, nós percebemos que a pessoa evolui, sim, mas é gradativamente e nem sempre, não é, dificilmente o espírito ele evolui, nós evoluímos juntos, moralmente, intelectualmente, simultaneamente. Nós temos uma espécie de especialização. Às vezes o espírito se dedica mais às questões morais, outros se dedicam mais às questões intelectuais. O espírito, durante algumas encarnações, evolui muito do ponto de vista intelectual, depois ele evolui do ponto de vista moral, até que nos espíritos puros, né, mais evoluídos, de um grau maior de superioridade, essas qualidades, o intelecto e a moralidade, elas caminham juntas, né? Até nos espíritos puros, elas são completas, né? Estão em simbiose, em perfeita harmonia, em máximo desenvolvimento. Mas não é o nosso caso. Alguns de nós evoluem mais do ponto de vista intelectual, outros do ponto de vista moral, mas é importante sim a gente tentar criar uma harmonia, né, nessas duas questões. Outra questão, que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? É a mesma questão, não tem, a questão é absurda, não é? Não tem um espírito dentro do meu corpo que é inteligente, o outro que é bondoso, o outro que tem cultura. Isso aí, né, não vamos entrar muito nesses detalhes, que realmente é uma questão, é uma proposta absurda. Não é Kardec que fez a proposta, evidente, mas ele fala, ele estava
Ele estava tendo que perguntar essas coisas para que a doutrina espírita pudesse se estabelecer. Agora nós temos a influência do organismo. Kardec pergunta: unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Ou seja, ele passa a ser um pouco matéria? E os espíritos respondem: a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da sua natureza espiritual. Não é porque nós estamos encarnados, ligados ao corpo, que nós deixamos de ser espírito, ou nós passamos a ser um pouco matéria, de forma alguma. A nossa natureza espiritual permanece. Após sua união com o corpo, outra questão, né? Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Quer dizer, quando o espírito se liga ao corpo, um assunto que nós estudamos no vídeo anterior, nós estudamos isso. Então, Kardec pergunta: após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena, liberdade máxima, plena, suas faculdades? E os espíritos respondem: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Claro, nós não temos, quando encarnados, o corpo não permite que toda a nossa inteligência, toda a nossa cultura se manifeste. É claro, todos nós sabemos vários idiomas. Nós não só encarnamos no Brasil. Tem sentido isso. É porque o Brasil é um país novo, né? E Portugal também, a língua portuguesa tem uns 2.000 anos. Então, claro que nós temos milhões de anos. Nós encarnamos em centenas de países, né? Não só nessa terra, mas em outros mundos também. Então, a nossa cultura é imensa. Nós sabemos muito o idioma, mas está esquecido. Mas esquecido não significa perdido. Então, é evidente que a matéria não permite que o espírito exerça a sua plena inteligência, a sua plena cultura. Não permite realmente. Outra pergunta: assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é livre? O é a livre irradiação da luz? Os espíritos dizem sim, como um vidro opaco. Nosso corpo é como um vidro, que a luz do espírito não passa completamente. O vidro meio opaco, não um vidro transparente, muito bem transparente, não. Outra questão: o livre exercício da faculdade da alma está subordinada ao desenvolvimento dos órgãos? O livre exercício, uma pessoa, para expressar muita inteligência, tem que ter um cérebro assim bem complexado, vamos dizer assim, bem estruturado, bem favorável a essa manifestação. E os espíritos respondem: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Ou seja, não é o órgão, o cérebro assim, bonito, vamos dizer, bem feito, que faz a pessoa ficar inteligente. Mas um cérebro bem estruturado é indispensável à manifestação da inteligência. É como um grande músico, um grande pianista. Se você der um piano para ele todo desafinado, ele não vai tocar direito. Ele vai tocar, mas vai sair desafinado. Ele não é mágico. Assim, uma pessoa que toca violão, né? Às vezes a pessoa tem uma linda voz, mas está com um calo nas pregas vocais e vai cantar de forma rouca. Não deixa de ser um bom músico, mas a precariedade do órgão não permite a manifestação, né? Não é um bom piano, um excelente piano, que vai fazer alguém virar bom pianista, ou um excelente violão, que vai fazer alguém tocar bem o violão. Mas, para a expressão máxima das qualidades do violoncista e do pianista, é indispensável que tenham bons instrumentos. Assim também, os órgãos têm que estar aptos a expressar essa qualidade do espírito. Então, os espíritos responderam, né? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. São os instrumentos da manifestação, mas eles não dão a faculdade da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho o está a da ferramenta própria à sua execução. Outra questão: da influência dos órgãos se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e as faculdades morais e intelectuais? Olha só. Ou seja, da influência dos órgãos, nós podemos concluir
a existência entre uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e as faculdades morais e intelectuais? Ou seja, quanto mais o cérebro é desenvolvido, mais a pessoa é inteligente, ou tem uma área do cérebro lá especializada em moralidade e ele consegue perceber mais facilmente questões morais e se torna uma pessoa mais bondosa, mais honesta, certo? Mais calma, mais tolerante. E os espíritos respondem: não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. O espírito sempre tem as faculdades. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. É uma coisa interessante, é uma colocação muito moderna e, na verdade, contrária à ciência da época de Kardec. Na época de Kardec existia uma ciência, que não era uma ciência de verdade, mas era tida como uma ciência. Era chamada da frenologia, quer dizer, as características da cabeça de uma pessoa, ou do cérebro, já indicariam a sua personalidade. Era a ideia dos cientistas, chamada frenologia. Então eles queriam descobrir quem era assassino, assassina pela orelha, pelo nariz, pela forma da fronte, se era inteligente, se era burro. Né? Então eles achavam que isso era uma ciência, na época de Kardec. Né? A gente pode achar isso um absurdo, mas daqui a 200 anos, muitas coisas, 100 anos, né, que a gente acha muito bom aqui de ciência, vão dar risada também, como nós damos risada dessas questões. Então, não são os órgãos que dão qualidades intelectuais ou morais, mas para que o espírito manifeste a qualidade moral que é dele, a qualidade intelectual que é dele, ele precisa ter órgãos apropriados e hoje nós sabemos da neurologia, uma área chamada da neuroplasticidade, não é bem uma área, mas um fenômeno chamado neuroplasticidade, que o cérebro se desenvolve sim. Ele cresce em certas áreas com exercício. As pessoas que fazem meditação continuamente, elas desenvolvem certas áreas ligadas à emoção. Você coloca um aparelho de ressonância magnética e a pessoa dá para identificar quem é os grandes meditadores, as pessoas que meditam muito, das pessoas que não meditam. As pessoas mais intelectualizadas têm diferença na área frontal, desenvolve o exercício da inteligência, o exercício da música, de tocar o instrumento, a meditação, vão desenvolver certas áreas do cérebro e esse desenvolvimento pode ser constatado já algumas semanas, ou meses, ou anos depois, através da realização de exames de imagens. Né? Até anatomicamente nós veremos a mudança, a transformação dessas áreas, o desenvolvimento dessas áreas, é a neuroplasticidade. Mas a neuroplasticidade é um fenômeno que nós ficamos sabendo há uns 20 anos, né? 30 no máximo. E nós estamos aqui por volta do ano de 1850, 1860. Os espíritos já anteciparam o avanço da ciência em 2 séculos, mais de 2 séculos, 2 séculos. Na época isso aqui era tido como errado. Os cientistas não acreditavam nisso. Não acreditavam. Ou eles acreditavam de forma diferente. Eles achavam que o cérebro já era grandão, vamos dizer assim, né, brincando, e aí a pessoa era um cabeção de inteligência, né? A área da memória era grande e por isso a pessoa era um gênio, né? Quando fizeram a biópsia do cérebro de Einstein, viram que não era diferente assim dos outros, né? Não era muito diferente. Né? Devia ter algumas diferenças mais sutis, né? Mas essas diferenças se dão pelo desenvolvimento, pela atividade do espírito, age sobre a matéria e produz modificações na matéria. E isso já é demonstrado cientificamente hoje. Na época, não. Na época achava que o indivíduo simplesmente era mais inteligente porque tinha um cérebro maior. A área mais envolvida aqui e ali, isso ia dando as qualidades, como não é verdade isso. Isso é um efeito das qualidades que já existiam do espírito antes mesmo de existir o cérebro. Ou seja, quando ele estava antes da concepção, ele já tinha essas qualidades. Outra questão, dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? Né? As diferentes qualidades nossas de inteligência, vários tipos de inteligência, né? Tem inteligência emocional,
inteligência espiritual até, tem inteligência matemática, inteligência artística, inteligência sinestésica, inteligência interpessoal, vários. Hoje nós temos a teoria das múltiplas inteligências, mas nada mais são do que aptidões diferentes que nós adquirimos ao longo de muitas encarnações. Uns adquirem mais certas aptidões e nós damos o nome a isso de inteligência. É um nome bonito para uma coisa que plenamente compreensível dentro da doutrina espírita, apenas foi valorizado, agora é valorizado pela neurologia, pela neuropsicologia, etc. Então, Kardec pergunta, dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? Quer dizer, as nossas aptidões dependem só de nós, do espírito? Não depende nada do corpo? Aí os espíritos respondem, o termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leva em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício dessas faculdades. Ou seja, uma pessoa assim, Pedrinho pode ser bem mais inteligente que Márcio, aparentemente, porque Márcio tem um defeito lá no cérebro, uma dificuldade cerebral, no desenvolvimento do seu cérebro. Então, na verdade, Márcio no fundo é mais inteligente, só que o órgão não deixou expressar essa inteligência. Então, a expressão de nossas faculdades não depende unicamente do espírito. Apesar de serem do espírito, elas não dependem unicamente do espírito. Ela depende, sim, da harmonia orgânica para expressar, para ela se expressar. Por isso que os espíritos dizem que o termo unicamente não exprime com toda exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, que, estou repetindo a pergunta, que é interessante a resposta, que se leve em conta a influência da matéria, que mais ou menos cerceia o exercício de suas faculdades. Eu não vou me alongar aqui para que o vídeo não fique muito longo, né? Nós paramos na questão 370 de O Livro dos Espíritos, e no próximo vídeo nós continuaremos falando sobre o idiotismo, né? que é um termo antigo, é um termo até novo, na medicina tem esse termo idiota, é um QI, né? É um retardo mental grave, né? Tem esse termo, não é um termo pejorativo, o termo idiotismo não é pejorativo, de forma alguma. A gente pode falar assim, você é um idiota, mas é a intenção nossa desse termo, mas o termo idiota é usado em medicina para um estado de debilidade mental, de retardo mental. E na época se usava o termo loucura, que hoje nós chamamos de distúrbio mental, né? Ou distonia mental, né? Transtorno mental. Nós preferimos usar o termo transtorno mental do que doença mental. É um termo mais moderno, mas é o mesmo sentido, é o mesmo fenômeno sendo estudado e sendo questionado por Kardec e evidentemente muitas pessoas que estavam na época, que viviam com ele. Então, nós desejamos então uma boa noite a todos e até o nosso próximo vídeo com muita animação e aproveitando essa quarentena, né? Assim, esse isolamento, quarentena que já dura muito para ser quarentena, mas esse isolamento social, mas em termos de princípios espíritos, em termos de fraternidade, nós nunca nos afastamos de verdade. Que Jesus nos abençoe a todos.